Shalom, shalom! Aqui estamos para bendizermos, adorarmos, exaltarmos, enaltecermos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Príncipe de Paz, o Pai de Eternidade, a resplandecente estrela da manhã, ao Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. E hoje nós ficaremos na Bíblia Sagrada, mas vamos nos ater a um capítulo 9 do livro de Atos. Este capítulo ele refere-se a Saulo, que de Saulo tornou-se Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quando ouviu a voz de Deus. E de perseguidor ele tornou-se perseguido, porque houve uma entrega, houve um encontro real com Deus, e ali houve também redenção. Bem, que neste momento a presença do Deus vivo seja manifesta em sua vida e que onde você está, toda essa atmosfera seja tomada pelo Shekinah, pela glória, pela graça do Divino Espírito Santo de Deus, que o eterno Deus, em sua infinita bondade e amor, visite a você, aos seus, a tudo e todos que você tem colocado diante da presença dele. Que o poder e a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, dissipem toda a treva, pois está escrito que Jeová Deus, ele é fogo abrasador e que ele dissipa todo fogo estranho. Então, se porventura houve algum levante físico, espiritual, oculto ou revelado contra a sua vida, contra os seus desejos, contra os seus anseios, contra os seus propósitos, contra o seu ministério, sua saúde, sua vida, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, tornando-se pó, cinza e nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você crê, já sela aí com seu amém e diz: eu tomo posse, eu creio, pois a palavra é uma palavra viva, e quando nós declaramos com o nosso amém, nós estamos dizendo que assim seja, nós estamos selando. Voltando às Sagradas Escrituras, no livro de Atos, em seu capítulo 9, Saulo ainda era perseguidor dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ele participou da morte de Estevão. Ele esteve presente quando Estevão foi apedrejado. E está escrito que foi ele quem guardou os pertences, as vestes, os objetos daqueles que apedrejavam Estevão. Estevão foi um mártir. Estevão, ele não negou a Cristo. Ele foi apedrejado até a morte, por amor e por fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Bem, revela-nos também em Sagradas Escrituras que Paulo era de uma família abastada, ele nasceu em Tarso, e em Jerusalém ele foi graduado por um fariseu chamado Gamaliel. Todavia, Deus, em sua multiforme sabedoria, desde a eternidade, já tinha planos para Saulo, a ponto de torná-lo seu apóstolo e trocar não somente o seu nome, mas a sua identidade, o seu caráter, a sua fé, a sua maneira de agir, de pensar, de viver, de sentir. E houve uma santidade tamanha naquele homem que através de pedaços de suas vestes havia cura. Por onde ele passava era manifesto o poder e a glória de Deus, porque verdadeiramente houve uma entrega, houve um encontro entre ele e o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? Ali ele questionou quem estava falando com ele e o próprio Jesus se apresentou. E a partir daquele momento houve uma entrega, houve arrependimento, houve confissão, houve uma redenção e houve também um temor, porque ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus. E como disse, de perseguidor ele passou a ser perseguido. E o nome dele foi trocado, ele não era mais Saulo, ele passou a ser Paulo, o apóstolo de Cristo. E, enfim, quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós o reconhecemos como Messias e passamos a buscá-lo e a servi-lo em espírito e em verdade. E assim foi com Paulo. Muitas vezes nós pensamos que estamos seguindo caminhos corretos. Por vezes nós achamos que é da nossa maneira, é do nosso jeito, mas quando nós falamos um sim para Cristo, nós estamos dizendo não para a nossa carne, para o nosso eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, e enfim. Embora aquele homem tivesse sido criado aos pés de Gamaliel, de nada adiantaria todo o seu conhecimento se ele não tivesse ouvido
e deixado Jesus adentrar em seu coração. Por meio da soberania de Deus é que nós o buscamos profundamente e Ele é tão maravilhoso que Ele vem, Ele nos transforma, Ele nos redime, Ele reescreve as nossas histórias por amor do seu nome. Amados e amadas irmãs, eu não conheço as suas histórias, não conheço seus propósitos de vida, não conheço os seus ministérios, as suas necessidades. Todavia, nesta hora, eu oro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, para que você esteja em conformidade com a vontade de Deus e tudo aquilo que não estava alinhado ao caráter de Cristo esteja alinhado a partir de agora, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus te visite de uma forma sobremaneira especial. E assim como Saulo tornou-se Paulo, você torne-se filho e filha, tomando a sua identidade em Cristo, por Cristo e para Cristo. E a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, capítulo 1, acerca de Paulo. É o próprio Paulo quem está escrevendo através do Espírito Santo de Deus. Ele escreveu à igreja de Éfeso e assim está escrito: Saulo teve sua história mudada, tornando-se Paulo, e diz a palavra de Deus a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito, aquele que era perseguidor chamou Deus de bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, nós somos filhos por adoção e Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. E ainda no versículo 22 ele disse: Deus, Jesus, está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas ele é constituído como cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. Irmãos e irmãs, conosco não pode ser diferente. Nós temos que tomar posse dessas palavras e declará-las em nossas vidas e na vida dos nossos, ainda que aos nossos olhos seja impossível, para Deus não há nada impossível. Cada um de nós tem ministérios, tem dons, tem frutos gerados pelo Espírito Santo e precisamos ouvir o chamado de Cristo e nos submeter a Ele e sairmos do raso para termos um relacionamento íntimo e sincero com a Trindade Santa. Para tanto, é preciso viver a vida em Cristo.